Eu tava com muito medo de ser negada, né? Eu tava com a expectativa lá embaixo. E eu fui aprovada, gente. Meu visto americano foi aprovado. Já faz um tempo, na verdade, mas como sempre me pedem para explicar como foi o meu processo, resolvi trazer pro YouTube um relato mais longo e mais detalhado. Então, girassóis, vamos ao meu vídeo de hoje falando sobre como foi o meu processo do visto americano. Basicamente, eu dei entrada em 2022. Peguei bem a época meio pós-pandemia, que tava aquelas filas gigantes, levando mais de um ano para agendamento da entrevista. Mas eu quis dar entrada mesmo assim, não tinha tanta pressa. Então, em dezembro de 2022, eu dei entrada no meu pedido do visto e agendei a minha entrevista para Porto Alegre, para o consulado de Porto Alegre. Porque o consulado de São Paulo só tinha agenda para agora, 2024. Então, eu agendei a minha entrevista para um ano depois, dezembro de 2023, e foi no consulado de Porto Alegre. Respondi o formulário ali, enfim, com as informações. Eles pedem muitos dados, né, perguntando para onde você vai, enfim, várias informações de renda, se você conhece alguém de lá. Mas eu já tinha certeza que eu precisaria responder provavelmente depois novamente para atualizar as informações, e foi o que aconteceu. Porque um ano é muita coisa, né? Minha renda mudou em um ano. Então, em novembro de 2023, faltando ali um mês para minha entrevista, mais ou menos, eu fui lá e respondi o formulário novamente. Você só pode mudar o seu formulário uma vez, tá? Na hora do seu cadastro ali. Nisso, paguei a taxa, que em reais deu R$800, 850, eu acho, alguma coisa assim, do meu visto. Sim, um pouco caro, né? Fazer o quê? Aí, então, em novembro, eu preenchi novamente o formulário atualizando as minhas informações. Eu fiz sem assessoria, não tive suporte de nenhuma empresa, nenhuma agência de fora. Eu até cotei na época pra ver, né, se valeria a pena ou não. Se eu não me engano, me passaram um orçamento de R$300. Aí eles dariam todo o suporte para responder o formulário, me ajudaria ali a me preparar para a entrevista, dariam algumas dicas. Mas eu preferi fazer por conta. E por isso que eu tava com a expectativa lá embaixo, né? Óbvio. Eu preenchi o formulário dando todas as informações possíveis que eu poderia dar. Eles pedem as redes sociais, eu acho que isso pode ter influenciado um pouco também o meu visto ser aprovado, porque eu coloquei meu Instagram, coloquei meu TikTok, coloquei todas as minhas redes sociais, mas o Instagram e TikTok principalmente, né? Eu tenho um público grande, eu já estava fazendo publis também na época. Ano passado eu fiz muitas publis grandes e eu descrevi isso também no meu formulário, né? Que eu era influencer, trabalhava com publicidades e na época também eu tinha um emprego fixo. Então isso me ajudou a justificar, argumentar ali com a minha renda, né? Querendo não, tinha uma renda, um vínculo empregatício e tudo mais. Mas na parte de renda mesmo eu coloquei só meu salário do meu emprego, e aí na parte de inscrição que eu falei, olha, mas eu também sou influencer, né? Eu sou MEI, aí coloquei as informações do meu MEI, do meu CNPJ, porque eu imaginei que isso seria um diferencial, querendo ou não, né? E faço pós-graduação também em relações de gênero, raça e etnia, mas não sei se isso influenciou tanto porque é EAD. Porque a questão com visto, primordial, do que eu sempre escutei a galera falar e do que eu pesquisei também na época, é você comprovar vínculos aqui. Então, o fato de eu ser solteira, por exemplo, é péssimo, né? Eu não ter nenhum terreno, nenhuma casa no meu nome também é péssimo. A única coisa que eu tenho no meu nome é o carro, por exemplo. Porque eles querem entender as suas intenções, né? Tudo que você puder passar, que dê mais segurança pra eles, de que você não vai para os Estados Unidos para ficar ilegalmente lá, é melhor conta pra você na hora de tirar o visto. Então, eu tentei encaixar tudo isso no meu formulário. Eu imprimi muita coisa. Imprimi as notas fiscais que eu emiti como influencer para as publics que eu fiz no ano passado. Imprimi meus últimos 3 olerites. Imprimi vários documentos que não foram usados na hora. Inclusive, assim, na fila mesmo ali do consulado para entrevista, eu fiquei observando
eu não vi ninguém tirar os documentos, tipo, nenhuma pessoa que tava entrevistando pediu os documentos, sabe? Assim, é muito rápido ali, então, por mais que você vá com a pastinha, é raro, pelo que eu vi ali, naquele período que eu fiquei ali, é raro pedirem, mas é importante levar, leva. E eles pedem pra você levar, então, o passaporte, eu já tinha o passaporte, uma foto 5x5, que é uma foto maior, que eu deveria ter tirado antes de viajar pra Porto Alegre, eu acabei deixando pra tirar lá, foi maior caos, porque eu fui em 2 casas fotográficas e eles não tinham, um tava sem a câmera, o outro cara que tira a foto não tava lá, acabei indo numa 3ª casa de fotografia, faltava, tipo, na véspera da minha entrevista, eu já tava desesperada e eu paguei R$70 por 2 fotos 5x5. Claro que, né, a pessoa quis, assim, enfiar a faca mesmo propositalmente, porque viu que eu tava desesperada, mas é isso, né, gente, foi burrice minha, falta de organização. Eu deveria ter tirado aqui em Londrina mesmo, não ia ficar R$20, eu acho, assim, uma foto 5x5. E tem algumas orientações também, né, o fundo tem que ser branco, de preferência roupa escura, porque o branco com fundo branco, né, não fica legal. Aí, no dia da minha entrevista, eu marquei para as 10 horas, mas eu jurava que era às 9, cheguei antes das 9 e tive que ficar esperando. Gente, aquele dia eu falei, cara, eu acho que eu tô realmente cansada, porque no final do ano passado eu passei por uma crise, assim, de exaustão mental e física muito forte. E eu acho que eu tava nesse ápice, então, assim, confundi os horários, cheguei lá, entrei na fila das 9 horas, quando eu tava pra entrar no consulado, o cara pegou as minhas informações, olhou no sistema e falou, Bruna, seu horário é às 10. Aí beleza, eu já tava ali, fiquei esperando. Uma coisa muito importante que você não pode entrar com o celular, né, com nem chave de carro, assim, se tiver alarme, essas coisas, você tem que deixar fora. E ali em volta do consulado, eu imagino que seja assim também em São Paulo, em outros consulados, tá? Mas ali em volta tem muitos comerciantes que tem o guarda-volume. E aí eu paguei R$20, se eu não me engano, acho que foi R$20 pra deixar meu celular ali. E aí eu deixei meu celular ali e fiquei só com a pastinha, então esperando dar o meu horário das 10 horas. Faltavam uns 10, 15 minutos, eles já formaram a fila, né? São bem organizados em relação a isso. A questão é que quando você entra demora bastante, porque você passa por vários processos, passa pelo raio-x, aí depois passa ali por um pré-atendimento, que aí o cara vai ver se você tá com o passaporte correto, com a folha de formulário correta. E ali em Porto Alegre é feito tudo em um dia só. Então a biometria eu já fiz ali. Eu cheguei, aí a gente entra em várias filas, mas depois desse pré-atendimento a gente vai pra fila de biometria e já colhe a biometria. Em São Paulo eu sei que são feitos em 2 dias diferentes. Então ali em Porto Alegre foi muito bom. E aí eu saí da fila de biometria e já fui pra fila de entrevista, que fica literalmente do lado. É muita gente. Cara, ó, foi 1 hora dentro do consulado, tá? E demora mais pela fila, pelo fluxo de pessoas, do que realmente pelos procedimentos ali. Porque a biometria é rápida, a entrevista foi muito rápida. Então vá com tempo, planeje e se organize pra isso, tá? No meu caso, eu tinha check-out do Airbnb às 11 horas. E não deu tempo de eu chegar a tempo. Então a Mayumi, minha amiga que foi junto comigo, que tava no Airbnb, teve que fazer toda a minha mala ali pra sair do apartamento. Até porque eu achei que a minha entrevista era às 9, né? Daí como foi às 10, atrasou tudo que eu tinha organizado. Mas tudo bem, aí eu fiquei na fila, a fila até que andava rápido, porque as entrevistas são rápidas, eram vários guichês, você não escolhe com quem você vai fazer entrevista, nem nada disso, é sorte mesmo. E aí chegou a minha vez, eu fui, gente, foi um bate-papo assim bem rápido, acho que durou 1 minuto, talvez. Mas eu tava nervosa, óbvio. Além de estar crente que eu não seria aprovada. Aí ela me chamou, eu me aproximei, passei, né, o meu passaporte e tudo. E ela começou a fazer algumas perguntas. Ela perguntou por que estou indo viajar, qual é o motivo da viagem. Aí eu falei, turismo, né? Aí ela falou, pra onde que você vai, com quem você vai? Eu falei, eu quero muito conhecer Nova York e a ideia a princípio é ir sozinha. Porque assim, gente, eu
tinha nada planejado, não tem nada planejado. Eu não ia comprar uma passagem para os Estados Unidos sem ter certeza de nada. Eu queria ter o visto primeiro, para depois organizar minha viagem. E quando você responde formulário, se você coloca que você vai com alguém, você precisa colocar as informações dessa pessoa. E eu não tinha ninguém próximo que tem visto também, sabe? Que a minha amiga, por exemplo, tá com visto vencido. Então, eu não tinha ninguém. Eu falei, eu vou colocar que eu vou sozinha. Até por isso, eu achei que a chance de ser negada era muito alta. Porque na minha idade, sabe, solteira, jovem, e ir para os Estados Unidos sozinha, qual que é a chance, né, de ser aprovado? E, enfim, daí eu falei que eu iria sozinha. Ela perguntou se eu já viajei para fora antes. Aí eu falei sim, e fui pra Argentina e fui pro México. Aí ela perguntou, mas foi sozinha? Eu falei, não, eu fui com amigas, né, mas fui para esses 2 países. E eu acho que também, eu posso estar muito errado, posso estar falando abobrinhas aqui, mas ir pro México talvez também tenha contado alguma coisa, né, porque o México faz visto com os Estados Unidos, e na época que eu fui, que foi 2022, o visto mexicano tava super de boa, assim, de ser tirado. Aí ela perguntou a minha profissão, aí eu falei que eu sou assessora da Prefeitura Municipal de Biporã, né, porque tava trabalhando em Biporã, e também sou influencer. Eu não ficava justificando, estendendo muito as minhas respostas, porque eu achava que poderia me embananar mais do que ajudar, sabe? Então, ela perguntou se eu era comissionada ou servidora pública. Aí eu falei que eu era comissionada, eles têm esse entendimento. E isso também diminuiu mais ainda as minhas expectativas, porque ser comissionada não te dá estabilidade, né? Então, na hora, gente, eu falei, putz, já era, não vou ter esse visto aprovado. Aí ela perguntou se eu tenho formação nessa área. Aí eu falei, desculpa, não entendi, porque eu realmente não entendi muito bem a pergunta. Ela falou, você tem formação nessa área de comunicação? Aí eu falei, sim, sou formada em jornalismo, né, pela UEL. E aí ela voltou a perguntar, você vai quando você pretendia? Eu falei, ali em julho, lá pelo dia 8 de julho, que foi quando eu coloquei no formulário. É bom você responder o que você respondeu no formulário, né, gente? Eu pretendo ir nessa época. E você vai com quem mesmo? Eu falei, não, a ideia é ir sozinha. E aí ela falou, seu visto foi parabéns, seu visto foi aprovado, você vai receber o seu passaporte em casa. Porque tem isso também, eu paguei o frete, na hora que você vai dar a entrada pelo visto online, você tem a opção de ir retirar o visto ou você receber em casa. Eu paguei R$60 para receber o passaporte em casa. E valeu muito a pena, né? Porque imagina eu ter que voltar ou ir para São Paulo para pegar o passaporte. Teria mais gastos. Eu nem acreditei, gente. Nem acreditei mesmo. Eu saí dali, assim, até meio... Nossa senhora, eu fui aprovada, como assim? Uma coisa que eu tinha muita dúvida, que pode ser a dúvida de vocês também, em relação a tatuagens, em relação a piercings. Eu fui normal. Gente, essa tatuagem aqui, se eu quisesse esconder, eu ia passar calor, porque tava muito quente. E eu fui com ela de boa, sabe? Só usei uma manga curta normal, fui. Só a questão de piercings que eu tirei, os meus piercings, porque eu tinha ouvido alguém comentar, não sei se foi na internet, mas falando que eles recolhem os brincos, piercings antes. Eu até achei estranho isso. Mas enfim, aí eu tirei. Mas eles não recolheram, eles não pediram. Muita gente, inclusive, com mais piercings, com mais brincos que eu lá. E foi super de boa. Nossa, eu fiquei com muita raiva, porque depois eu tive que ficar colocando cada brinco de volta no teu lugar. Só esses daqui, né? Esse aqui, por exemplo, eu não tirei não, porque tem uns aqui muito difíceis. E eu acho que foi isso, gente. Depois de uma semana, mais ou menos, eu recebi o passaporte já aqui em casa. Foi super rápido. E a foto de R$70, na verdade 35, né? Porque uma foto ficou com eles e a outra eu voltei com ela embora pra casa, porque não tinha o que fazer com ela. A foto de R$35 ficou lá na biometria, porque eles já recolhem lá. O que mais? Uma dúvida muito comum também é sobre falar inglês. A entrevista é toda feita em português, você não precisa falar inglês, não tem teste de proficiência, sabe? É bem tranquilo em relação a isso. Ainda bem, porque senão eu tava ferrada, porque meu inglês é básico pro intermediário, talvez. E algo que me surpreendeu também, nem a questão, tipo, de dinheiro em conta bancária, sabe? Eu não tive que comprovar nada. Eu nem levei, na verdade. Isso eu não levei, tipo, extrato da minha conta. Mas muita gente leva, né, assim, pra provar que você tem dinheiro, recurso pra ir viajar pros Estados Unidos. Eu de verdade fico pensando também nessa questão racial, né, se o fato de ser uma mulher amarela não influenciou, não me privilegiou de certa forma, porque quando a gente fala de
racialidades, e quando a gente fala de pessoas amarelas, a gente tem esse recorte, né, de alguns privilégios sociais aí, por conta principalmente do mito da minoria modelo, de pessoas honestas e tudo mais, mas também são apenas suposições, nenhuma certeza, foi só algumas reflexões que eu tive depois com alguns amigos. E se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que aí eu volto para contar um pouco mais, para responder perguntas, para falar mais sobre esse processo, mas é que o meu processo foi realmente muito tranquilo. E como eu tava com a expectativa meio baixa de ser aprovada, eu não tive um preparo muito grande. Gente, na véspera da minha entrevista, eu tava num rolê lá na Cidade Baixa, em Poa, bebendo, se divertindo, escutando samba, pagode e tudo. Tava muito legal, inclusive. Fui dormir tarde pra caramba, cheguei umas 3 da manhã, porque a gente foi pra um after, comer lanche. Eu tava zero preparada mesmo. O que eu sabia era do que eu tinha visto em vídeos no YouTube, dei uma leve pesquisada, conversado com alguns amigos, né, que já tiraram vistos ou que tiveram os vistos negados. Mas tô aí, se alguém mais tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama em alguma rede social. E eu acho que a questão da agência, de contratar uma agência, uma assessoria para esse processo, pode ser positivo, pode ser legal, sabe? Pode te dar mais segurança, eu acho. Um beijo, até a próxima!